No podcast A Jornada, o professor Ricardo disse: Olavo de Carvalho foi um autodidata brilhante, mas nunca atingiu o nível dos grandes filósofos. Faltava profundidade, rigor e ele era superestimado pelos próprios seguidores. E aí, você falou que para entender a direita você precisa entender o Olavo. Você respeita o Olavo de certa forma. Sim, claro. Então, mas, assim, você também compreende que, por exemplo, eu já vi um comentário seu sobre, justamente, eu acho que esse livro de Aristóteles, do Olavo, que, assim, ele não é um grande entendedor de Aristóteles. Eu ia perguntar, tipo assim, no que você respeita muito o Olavo, que ele é realmente muito bom, e no que ele ficava dando pitaco que ele tá... Então, vamos... Porque é isso que eu ouço, assim, que ele ficava dando pitaco em tudo, porque eu realmente não conheço o pensamento do Olavo. Tá, ok. Eu vou formular essa pergunta, essa resposta, de uma tal maneira que eu consigo contemplar o que eu quero dizer. É preciso que vocês entendam não apenas quem ele foi, mas a qual tradição, de certa maneira, de pensamento do Brasil ele estava vinculado, ao que ele representava. E aí eu vou dar uma explicação histórica. Aqui no Brasil, a filosofia brasileira tem uma longa história de autodidatismo da parte de pensadores que se formaram né, em outras faculdades. Por exemplo, em Direito e Medicina, as duas faculdades mais antigas do Brasil são Direito e Medicina, Sim. que se formavam em Direito e Medicina e que estudavam filosofia por conta própria a partir da sua curiosidade intelectual. Essas pessoas, no final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, 1910, 1920, 30, 40, 50, essas pessoas tinham uma formação que era a formação do autodidata. Uma formação que você pode ter uma grande cultura, uma vasta cultura, mas que ao mesmo tempo você não tem as exigências analíticas de um especialista. Então você vai lendo, formando e enxergando a coisa meio que panoramicamente. Os filósofos brasileiros que constituíram seu pensamento nessa configuração, como Tobias Barreto, Isaías Alves, Farias Brito, e Silvio Romero, também, que foi um crítico literário, mas também um filósofo. Esses pensadores, eles vinham dessa tradição do autodidatismo, e o Olavo é um remanescente dessa tradição. Ele é, na realidade, um dos últimos grandes autodidatas em filosofia do Brasil. Uma das últimas pessoas que tem essa tradição autodidata, que criou uma obra, é o Olavo. Dito isso, em paralelo com essa formação, havia uma segunda formação, segunda origem da filosofia brasileira, que era a origem católica. Então a filosofia brasileira é também bastante católica. As escolas de teologia, as escolas de filosofia no Brasil ensinavam tomismo, ensinavam escolástica tomista. Então, por exemplo, um filósofo como Mário Ferreira dos Santos, cuja obra Olavo redescobriu e tornou a falar muito dele, celebrá-lo, exaltá-lo como um grande pensador que foi. Mário Ferreira dos Santos teve uma formação jesuítica, estudou num colégio de jesuítas, ele tinha entre os seus pares, amigos, outros jesuítas, e ele era, no fundo, um grande filósofo autodidata que aprendeu escolástica e que, enfim, enveredou por essa trilha. E, em terceiro lugar, e já um pouco mais posterior, ou seja, originando-se depois tanto da tradição autodidata quanto da tradição de filosofia escolástica tomista, surge a tradição de pesquisa acadêmica em filosofia no Brasil com a USP. Eu acho que eu cheguei a falar disso naquele podcast inicial que a gente fez. A USP veio com uma missão francesa, os caras vieram, montaram isso aqui. Quando você tem um filósofo autodidata e os especialistas, para o autodidata alcançar o nível de rigor dos especialistas, não é uma coisa tão fácil assim. Ele vai ter que forçar muito a mão. Eu acho que Olavo nunca alcançou este rigor. Ele tem textos que ele satiriza o rigor piano, então, o texto dele chama Mademoiselle Le Rigueur, e ele faz um monte de zoação com aquilo ali. Mas quando eu leio um livro como Aristóteles Nova Perspectiva, e eu leio, por exemplo, a Ciência Dialética em Aristóteles, do Porchat, ou os livros que o Círculo de Lógicos de Campinas escreve sobre Aristóteles, eu vejo uma diferença de qualidade, uma diferença de profundidade, de
detalhe no tratamento do texto filosófico, que nas melhores teses, claro, tem um monte de tese ruim sendo feita no Brasil, mas nas melhores teses, nos melhores trabalhos acadêmicos, a galera está no topo, alcança-se aqui no Brasil. Um nível de detalhe, de rigor, de interpretação de texto que se alcança. E isso, ao contrário do que Olavetes e similares dizem, não é uma particularidade do Brasil. Só o Brasil é assim porque o Brasil não tem filosofia original, e na Europa e nos Estados Unidos é diferente. Não, não é. Em todo o mundo acadêmico, seja europeu, seja norte-americano, boa parte dos filósofos, empregados, doutores e professores das várias universidades são intérpretes de filosofias alheias. Tem textos interpretando filosofias alheias. O surgimento de pensadores originais importantes é algo raro, mesmo no contexto americano e mesmo no contexto europeu. Então, quem foi Olavo? Olavo foi um cara que buscou ser este pensador. E que eu acho que tem pontos fortes que são manifestos. Por exemplo, o ponto mais forte que fica logo em evidência a qualquer um que lê os textos dele, ele sabia escrever muito bem. Ele era um grande escritor. Ele possuía um estilo próprio, que é facilmente identificável. Você lê, você sabe que é o texto do Olavo. Esse estilo prendia demais o leitor. Então, por exemplo, eu lembro de ter lido Jardim das Aflições em 2 dias. Eu li porque você vai lendo, é muito fluido, é muito interessante a forma como ele cativa, ali, ele prende. Eu não vou fazer aqui uma análise estilística do estilo do Olavo, nem saberia fazer, mas é um estilo muito próprio. Então esse é um ponto forte. Ele efetivamente foi um grande erudito, no sentido de que ele estudou muitas coisas. Ele lia em vários idiomas, então ele conseguia acessar nos originais textos em italiano, em francês, em inglês, sabia um pouquinho de alemão, lia árabe clássico. Então ele tinha a formação linguística, ele tinha uma formação linguística de um erudito respeitável. É difícil ter essa formação. Eu estou fazendo a minha, estou aprendendo alemão agora. Eu leio em francês. Pô, alemão é absurdo, né, velho? Não tanto. Não, é uma língua metódica. Pô, eu tentei já. Não, dá. Assim. Você tentou sozinho? Tentei sozinho. Não, sozinho é difícil. Sozinho, eu acho que qualquer língua sozinho é difícil. A não ser que seja italiano, talvez seja mais fácil. Mas é difícil. Eu leio em francês um pouco, mas tem que aprender alemão. Talvez eu precise aprender latim por conta dos meus estudos. Árabe eu vou aprender. Então, assim, é uma formação linguística que eu ainda estou adquirindo. Não é fácil adquirir toda essa formação. Então, ele tinha essa formação e ele era propriamente um erudito, ou seja, ele leu muitas coisas. Ele sabia fazer referências ao mundo inteiro de coisas que ele havia lido, inclusive diversas obras clássicas em várias áreas do conhecimento. E o quarto ponto que eu destaco aqui como um ponto forte dele era a sua originalidade, a sua audácia. Ele era um cara que não tinha coragem de pensar e coragem de dizer algo novo no seu próprio nome. E este ponto, que é um ponto contencioso de crítica Olavete às universidades, é verdadeiro. É verdadeiro e reconhecido pelos próprios mandarins da universidade. Outro dia eu estava na USP ouvindo um colóquio em que se discutiam as consequências da adoção do método estruturalista de textos, e uma das consequências que foi levantada ali por um professor é que aquilo ali tinha debilitado a criatividade da filosofia brasileira. Por quê? Porque a leitura estruturalista, como se faz até hoje na USP e em várias universidades brasileiras, basicamente consiste em você escolher um autor canônico, um grande autor do cânone ocidental, ler esse autor o resto da sua vida, por anos e anos e anos e anos a fio, e se tornar um especialista que sabe, de trás para frente, a estrutura lógica minuciosa, o mais minuciosamente possível, do sistema que aquele autor escreveu. Você pode ficar nessa atividade anos e anos e anos e não entregar nenhum argumento próprio, e não entregar nada, nenhuma ideia original, nenhum conceito que você mesmo forjou. Olavo não tinha medo de criar essas coisas. Ele criava. Não necessariamente eram as teorias mais profundas do mundo. Eu acho que há muita superficialidade em muita coisa que ele criou. Então, por exemplo, ele criou aquela famosa teoria das camadas da personalidade, que os Olavetes adoram falar, você é camada 5, eu sou camada 4. Desse jeito, parecendo uns meninos abobaiados. Mas ele criou lá a teoria da camada, mas não é uma teoria. É assim, tem uns rascunhos sobre a correspondência de teorias psicológicas, de teorias psicológicas de outros autores com certas camadas da personalidade. Então, ele busca ali uma síntese
das várias escolas existentes da psicologia humana. Qual é a ideia dele? É que essas escolas endereçam problemas diferentes, porque esses problemas se enraizam, eles aparecem em camadas da personalidade diferentes. Então, por que existe a teoria de Jung, a teoria de Freud, a teoria de Viktor Frankl e tal? Em qual camada esses problemas da personalidade aparecem? E com isso, ele pretendia fazer uma síntese dessas coisas, uma espécie de ecumenismo psicológico. Então, ele realmente Só que isso não tinha medo, assim. Não tinha medo. Porque é isso que eu ouço muito sobre ele. Tipo, ele formulava teorias de vários campos. Ele ia falando. Entendeu? Então, assim, ele tinha essa coisa. Ele não tinha medo de pensar. Mas essa não é uma teoria. Tem um rascunho. Ou, por exemplo, a teoria da tripla intuição. Não sei se ele desenvolveu, que seria uma teoria epistemológica, segundo a qual o conhecimento humano ele é sempre intuitivo. Não sei se ele desenvolveu isso. Por exemplo, eu nunca vi um texto rigoroso, longo o suficiente, detalhado para ver essa teoria sendo formada. É diferente você pegar um livro como A Ação Comunicativa de Habermas, em que ele desenvolve a teoria dele sobre a ação. Aquilo ali é uma teoria mesmo. O cara montou mais de 1000 páginas, sabe? É rigoroso e vai, e você tem um tratamento dos problemas conceituais que é muito sofisticado e está no nível mais alto da tradição mundial. Isso eu não vejo no Olavo. Eu não vejo. Eu vejo um autor com muitos insights, com livros que eu aprecio bastante. O Jardim das Aflições, por exemplo, é uma grande interpretação da cultura ocidental, do desenvolvimento da cultura ocidental, muito original, muito bom. O Aristóteles Nova Perspectiva é um texto original, embora eu acho que falte rigor no tratamento do texto aristotélico. Ele tem, por exemplo, toda a parte jornalística, as polêmicas que ele fez, a quantidade grande de autores e livros que ele disponibilizou graças à sua influência. Um monte de gente não era lido no Brasil e passou a ser lido por causa do Olavo. Eric Wegelin, Mário Ferreira dos Santos, Bernard Loner, Javier Zubiri, Louis Lavelli, René Girard, um monte de gente. O Olavo disseminou muito no Brasil e foi essencial para a fortuna crítica desses autores. Então, me parece que tem aí um problema, porque vamos lá, então o Olavo ele é indiscutivelmente um erudito, um baita erudito, e ele é indiscutivelmente um autor extremamente original. Só que é original em vários campos. Ele é um autodidata, não muito rigoroso em vários campos. Então, esse que é o problema. Aí faltava faltava mais rigor, faltava mais... ficou muito no superficial, é isso? Então, mas aí não tem justamente essa questão de, tipo, esse problema de a ultra especialização, como você mesmo disse, em um autor, e ao mesmo tempo o Olavo, que, por exemplo, era superficial em vários temas. Não existe uma dicotomia. Eu acho que colocar assim, nesses termos que ele era superficial em vários temas... É demais. Né? É uma maneira muito interrogatória de formular a questão. Como eu disse, ele tinha algumas limitações típicas de um autodidata, de uma pessoa que está construindo conhecimento sem estar em instituições formais para isso. Então, a filosofia dele me lembra muito a filosofia desses grandes autores autodidatas do passado que eu citei aqui, Tobias Barreto, Farias Brito, etc. Ela é uma filosofia de segunda ordem em relação aos grandes pensadores universais, mesmo os contemporâneos. Então, assim, Olavo não ocupa uma posição na cultura similar à posição de um Michel Foucault, ou de um Habermas, ou de um historiador como Koselleck, ou de um Leo Strauss. Ele não ocupa esta posição. Não ocupa e nunca vai ocupar. O que ele fez, a contribuição dele, que eu li, não li tudo, evidentemente, mas li uma parte, não o recomenda a essa altura. Ele não está nesse ponto. Nesse sentido, assim, ele não é de fato central para a filosofia no século XX. Tanto que ele não é tão lido assim, né? Ele é lido obviamente, pelos seus alunos, pelas pessoas interessadas, mas ele é um cara ainda muito marginal. Aí alguém pode dizer, mas ele é marginal porque a academia o despreza. Não é só por isso. É pelo peso intelectual da obra dele, que não é tão grande assim. E isso é um ponto muito complicado para os olavetes, porque a tendência dos olavetes é exagerar o tamanho do mestre.
Então os Olavetes, eles resistem a isso. E eles tendem, por exemplo, você faz essa observação, a dizer que você está com inveja, você é um invejoso, não sei o quê. E não é simplesmente um juízo, né?